Amém? Então vamos lá, a palavra que Deus pôs no meu coração, faz já uns 2 anos e meio que Deus tem falado isso comigo, e eu comecei a anotar sobre isso, e hoje de manhã eu não sabia, que título que eu vou pôr. Eu sabia o que eu ia falar, mas eu não sabia o título, e aí Deus me acordou de manhã e falou: filho, a mensagem vai ser o título: virtudes que geram atitudes que geram caráter. Amém? Então que você possa abrir a sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 4, versículo 24 ao 34, e depois do 36 ao 37. Deixa eu colocar meu olho aqui, senão eu não enxergo, gente. Então vamos lá, a palavra de Deus. Antes de começar a leitura aqui, eu queria só explicar, como chegou aqui, para vocês entenderem o contexto dessa leitura. Essa história ela fala sobre o rei Nabucodonosor, um rei muito poderoso da sua época, mas um rei também que se perdeu em certas coisas. Ele se perdeu em ego, em arrogância, e aí ele teve alguns sonhos, e num desses sonhos foi chamado o profeta Daniel para trazer a revelação desse sonho. E o sonho contava assim, que era uma árvore gigantesca, que a copa dela, ela chegava no céu, e essa árvore era tão grande, tão poderosa, que ela gerava frutos que alimentava todo mundo ali. A sombra dela servia de relento para os animais, seus galhos para os passarinhos. E só que nesse sonho diz que veio um anjo do céu e cortou essa árvore, destruiu essa árvore e deixou só a copa da árvore, e mandou acorrentar essa copa em correntes de ferro e de bronze e fincar isso no chão. E então aí o rei Nabucodonosor chamou Daniel, e Daniel, ele trouxe essa revelação do sonho, para que vocês possam entender o contexto. Vamos lá. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, tem versão que fala 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que o céu dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Aí começa a realização do sonho. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, o rei falando, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, e ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, e o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração.
Naquele momento voltou-se o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É isso que eu queria, chegar nesse ponto, onde eu quero falar com vocês, a mensagem que Deus pôs no meu coração. O rei Nabucodonosor, ele foi alguém que realmente, ele abraçou a arrogância e desprezou a exortação divina acerca da necessidade da humildade. Por esse motivo ele foi castigado por Deus e no final ele teve que reconhecer, como nós acabamos de ler aqui, a grandeza do Senhor. Amém? Então é isso que eu queria falar com vocês essa noite, sobre quando Deus colocou essa palavra e confirmou que eu iria ministrar aqui. Eu confesso que eu fiquei com medo, porque é uma palavra que realmente não é muito legal de se ouvir. Por quê? Quando a gente fala em humildade, a gente também tem que falar o oposto dela, que é orgulho, né? O oposto da humildade é o orgulho. Porém, essa humildade que eu quero falar com vocês essa noite, não é aquela humildade, não tem nada a ver com aquele tipo de humildade que é a roupa que você veste, a casa que você mora, o seu carro, o seu saldo bancário, seus bens. Não é esse tipo de humildade que eu quero falar aqui. A humildade que eu quero falar com vocês é humildade com Deus, humildade de coração e humildade de espírito. Humildade com Deus, irmãos, ela é revelada do modo como nós tratamos as pessoas. Isso é revelado como a humildade com Deus. Como que você trata seus colegas de trabalho? Como você trata os seus da sua casa, seus amigos na escola? Como que você trata? Né? De repente, você é um aqui na igreja, que nem o pastor já falou aqui pra gente, que é fácil você vir aqui, louvar, agradecer, porque você está num ambiente favorável a isso, né? Mas e aí, quando você vai para casa, quando você encontra seus amigos, quando você está na escola, você desenvolve essa humildade? Temos que ir com orgulho. E a humildade de coração, de espírito, é uma atitude mental. Uma atitude mental que jamais vai te deixar levar à soberba e à arrogância. O reino de Deus, irmãos, ele se manifesta através dos humildes de espírito. Por toda a Bíblia, nós podemos ver a qualidade elogiada, né? Que não raramente as bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre os humildes. Isso tem em vários lugares na Bíblia. Em vários lugares da Bíblia, mansidão, humildade, às vezes ela é trocada por mansidão também. Mas eu queria ler dois aqui, se vocês pudessem projetar, Tiago 4:6, só para enfatizar isso. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, aos que se humilham perante a Deus, aos que têm um coração humilde. Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Amém? E o que é honra, irmão? Honra nada mais é do que humildade em ação. Isso é honra. Humildade em ação. A humildade, ela é uma virtude tão fundamental, para vocês verem como que ela é fundamental na vida de um cristão, que a Bíblia diz que Deus, que é incomparavelmente exaltado, majestoso e grandioso, mas ainda assim ele se inclina para observar a sua criação. Isso está lá em Salmos 113, 5-6. E humildade, irmão, que nem eu falei aqui, não tem nada a ver com a roupa que você usa, não tem nada a ver com a casa que você mora. É uma coisa de espírito,
É uma coisa que vem de dentro. E humildade não é você pensar menos de si. Não é isso, não é questão de inferioridade. Humildade é você pensar menos em si. Deu para entender? Humildade não é pensar menos de si, é menos em si. E a humildade, ela não é um mero complexo de inferioridade, ela é uma atitude sincera, que não dá lugar para arrogância, a autossuficiência, pois aquele que é verdadeiramente humilde, reconhece sua total dependência de Deus. Ele sabe que tudo o que ele tem vem do Senhor. Amém? E você sabe que a verdadeira humildade no cristão, nós cristãos, nós crentes, ela é desenvolvida pela ação e habitação do Espírito Santo. O pastor, ano passado, ele trouxe várias palavras aqui sobre Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a humildade, ela é desenvolvida dentro de nós. Amém? Agora eu preciso falar do oposto, né? Que nem eu falei, não tem como falar de humildade sem falar de orgulho, porque é o oposto, né? Orgulho e ego, irmão, isso é uma coisa que nós temos enraizados dentro de nós. É uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias. Desde o amanhecer a gente tem que lutar com isso. Isso faz parte de nós, da nossa natureza carnal, pecaminosa que a gente tem. E é uma batalha, irmão, a gente lutar contra o nosso ego, contra o nosso orgulho. E todos nós. O pastor acho que ministrou isso, não sei se foi na reunião de líderes aqui, mas ele falou algo sobre o ego. Todos nós temos egos, porque isso faz parte da nossa natureza. Porém, o que faz a diferença, irmãos, é qual a posição que isso ocupa no teu coração e na sua vida. Qual a posição? Isso que faz toda a diferença. Isso, você só consegue lidar com isso através do Espírito Santo. Você, pela sua natureza, você não consegue. Jamais você vai conseguir. Porque nós temos isso na nossa carne. Nós temos, irmão, facilidade em fazer o que é errado. Já pensaram isso? Que nós temos facilidade de fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, que vai contra os seus princípios, que vai contra os seus valores. É muito fácil, irmão, a gente fazer o que é errado e o que desagrada a Deus. A gente não precisa nem do Espírito Santo. A nossa natureza faz isso. Porque a gente é assim. E a gente tem que entender, a gente tem que lutar, a gente tem que procurar se encher do Espírito Santo, senão o ego sempre vai vir, o orgulho. E como isso, irmão, orgulho, né, que gera outras coisas depois. Por isso que eu falei atitudes, virtudes que geram atitudes, que geram caráter. Eu pus no plural por causa disso, que eu tinha que falar de orgulho, eu não podia só aqui vir e falar da humildade. E tanto um como o outro, irmão, ele vai gerar algumas características e vai gerar também algum caráter. E alguns exemplos, irmão. Às vezes você fala assim, eu não tenho ego, eu sou cheio de Deus, sou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão, se você consegue, né, controlar, mas não é pelo seu mérito, é pelo Espírito Santo. Olha como exemplos, irmão, como a gente tem ego. Se você está saindo daqui, de repente você leva uma fechada de um carro. Qual que é a vontade da sua carne? Não digo que é o que você vai fazer, né? Eu espero, né? Mas qual que é a sua vontade? Fala a verdade. Filho de uma, né? A sua carne quer gritar, irmão. Sua carne quer... É o ego, irmão. É só a carne falando. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, irmão. Algo aqui também, irmão, que eu vejo, às vezes, muita gente na igreja, né? Às vezes você está na igreja
e o ego vem. Eu fiz um solo ali no louvor, desculpa o louvor. Eu fiz um solo ali no louvor, ninguém me falou nada, cara. Eu ministrei, eu orei, eu fiz coisa e ninguém me falou nada. Isso é o ego, meu irmão. Isso é o ego. É o seu ego, é a sua carne falando. Por isso que a gente tem que cuidar, se encher do Espírito Santo. Porque senão o ego vai vir à tona. O ego é a nossa carne, sabe? Às vezes você fala, fulano não me convidou para aquela festa, fulano não me cumprimentou, fulano não me chamou para ir no churrasco, fulano... É o ego, meu irmão. É o ego que está falando. Então, que nós possamos nos encher, né? Nos encher do Espírito Santo mesmo. E quanto mais ego, menos o poder de Deus. Quanto mais o poder de Deus, quanto mais o Espírito Santo, menos ego. Amém? E entenda, meu irmão, que o caminho do orgulho, da arrogância, ele só tem um destino. Como nós vimos aí na história do rei Nabucodonosor. O caminho do orgulho e da arrogância tem como destino o fracasso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. A gente tem que vigiar, orar, jejuar, se encher do Espírito Santo, porque a nossa carne, ela grita. Ela grita. Amém? E a atitude, né? Eu vou enfatizar mais aqui sobre a humildade. E que atitude que isso gera em nós, né? Que atitude, que essa virtude chamada humildade, ela vai gerar em nós. A verdadeira humildade, ela gera em nós outras virtudes. Atitudes como a misericórdia, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, o perdão. Perdão, irmãos, é uma coisa tão libertador, que nos liberta. Então, se você tem alguém que você precisa perdoar, perdoe, irmão. Que a palavra de Deus fala que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, que não é nem para você vir aqui na frente, ofertar e dizimar. Que você vá antes primeiro e se acerte com o seu irmão. E uma outra atitude, uma atitude importante que isso gera em nós, é o amor. Mas não é um amor simples, irmão. É um amor desinteressado, um amor verdadeiro, conhecido como amor ágape. Esse é um amor que você faz as coisas para a pessoa sem esperar nada em troca dela. Isso é um amor verdadeiro. E é isso que Deus espera de nós como cristãos. Nós precisamos ter esse coração cheio desse amor. Porque como a gente vai viver em unidade, o pastor tem falado aqui, falou para a gente, né, na reunião de líderes também, não sei se ele já falou para a igreja, mas a gente precisa viver em unidade. A igreja precisa. Não pode ter divisão na igreja. E como que a gente vai viver isso se a gente não tiver esse amor, essa atitude que é gerada com essa virtude da humildade? A gente precisa do amor. Não é fácil, irmão. Tem irmão que mas é o amor, o amor. Deus manda você amar o seu irmão, independente de como ele é e como ele seja. E o caráter, irmão, né? Essa virtude chamada humildade, que ela vai gerar essas outras atitudes, que é essencial para o cristão, né? Que eu acabei de falar. E ela vai te levar ao caráter. Mas não é um caráter qualquer, né? E quem que nós temos de exemplo supremo de humildade? Jesus, irmão. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que ter um coração igual ao de Jesus. Por isso que nós somos chamados cristãos, nós somos imitadores dele. Mas não é fácil, irmão. É uma luta, mas é capaz, é possível, através de Deus, através do Espírito Santo. E durante o seu ministério terreno, Jesus, ele forneceu várias demonstrações visíveis de humildade. Como, por exemplo, a sua atenção com as pessoas desprezadas e rejeitadas. Ou quando ele lavou os pés ali dos discípulos, né, meu irmão? É humildade maior do que isso. Então, o que Deus pôs no meu coração foi essa palavra, irmão. Humildade. Humildade.
A gente precisa ter humildade. A gente precisa desenvolver essa virtude. Virtude que é essencial, irmão. Ela é indispensável para um cristão. A gente está aí nesse ano da frutificação. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele pôs essa palavra no meu coração. Eu confesso que eu fiquei com um certo receio, irmão, quando Deus pediu para mim vir aqui na frente falar sobre isso. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela não traz jugo. Eu creio que ela não trouxe jugo aqui. Ela trouxe direção para nós. Que a palavra de Deus, irmãos, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz transformação. Ela não vem para trazer jugo. Então, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra, ela falou com pessoas aqui, assim como ela falou comigo e tem falado comigo. A gente tem que prestar atenção nisso, irmão. Quanto mais Deus te levanta, irmão, mais humildade você vai ter que ter, para você não se perder no ego. Eu já tive o prazer e a oportunidade de falar com alguns irmãos aqui que eu vi que está aí se envolvendo com o reino, e eu senti no coração de falar sobre isso. É sobre humildade. Humildade. Quanto mais Deus te levanta, mais humildade você vai ter que ter no seu coração. Se você quer ter um ano frutífero, comece a desenvolver, a aperfeiçoar, se você já tem essa virtude, chamada humildade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu já queria ir partir para a finalização, e eu queria ministrar algo com vocês, irmão. Por causa da arrogância, da soberba, Deus, Ele tirou o rei Nabucodonosor do trono, e Ele fez ele comer pasto. Porém, por causa da humildade, dessa virtude que nós acabamos de falar aqui, por causa da humildade, Deus, Ele tirou Davi do pasto e o colocou no trono. Amém? Lúcifer, irmão, todo mundo conhece Lúcifer. Ele quis subir por causa da sua arrogância, do seu ego. Ele quis subir e por isso ele desceu. Porém, Jesus, com a sua humildade, ele desceu primeiro e depois ele subiu. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Talvez você tenha vindo essa noite aqui, irmão. Talvez não seja essa palavra que você queria ter ouvido. Talvez não seja isso exatamente que você esperava ter ouvido. Mas eu creio que foi o que Deus quis que eu trouxesse, que eu falasse para essa igreja. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela não venha ter trazido jugo na sua vida, que ela venha te trazido direção. Estamos aí vindo de um ano do alinhamento, né? Entrando no ano da frutificação, e talvez Deus ainda tenha alguma coisa que Ele queira ajustar na sua vida, que Ele queira fazer ainda um ajuste fino na sua vida, te alinhar do jeito que Ele quer, irmão. E talvez essa palavra que você ouviu essa noite vai trazer esse ajuste fino para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida e que todos tenham um ano frutífero. Em nome de Jesus. Obrigado.